Olá, conversaremos agora, ainda em relação a tópicos já explorados em outras conversas, sobre problemas relacionados ao uso da taxa interna de retorno, quer dizer, no contexto aí da avaliação de decisões financeiras de longo prazo, como as decisões de investimento centradas na avaliação de taxas de retorno como a TIR. Vamos poder tentar entender situações em que temos mais de uma taxa interna de retorno e nessas situações o que é que eu posso fazer para calcular essas múltiplas taxas internas de retorno. Nessa nossa conversa, temos o objetivo então de calcular múltiplas taxas internas de retorno e aí nesse contexto, incluindo o uso da calculadora HP12C e da planilha Excel ou de eventuais emuladores. De conversa anterior, verificamos que quando temos a situação de um projeto de investimento não simples, quer dizer, quando nós consideramos projeções de fluxo de caixa associados a uma operação financeira de longo prazo e em que os capitais apresentam mais de uma mudança de sinal, nessas situações o uso da TIR pode ser problemático, porque nós podemos ter mais que uma TIR. De conversa anterior, nós verificamos que a regra de descartes diz que o número máximo de TIs que podemos ter, ela será igual ao número de mudanças de sinal. Então, nesse caso, temos um projeto, o sinal mudou de negativo para positivo uma vez, depois mudou de positivo para negativo outra vez. Então, temos duas mudanças de sinal. Isso quer dizer que poderíamos ter até duas taxas internas de retorno. Ora, se eu resolvo então simular, quer dizer, a partir de diferentes valores de uma taxa mínima de atratividade, e para cada um desses valores, se eu calculo o respectivo VPL, o que é que eu vou verificar? Que em duas situações nós temos, para valores da TMA, VPLs iguais a zero. Essas situações correspondem exatamente aos valores da taxa interna de retorno. Quer dizer, se eu pego as informações contidas nessa tabela, quer dizer, eu posso construir um perfil do VPL, quer dizer, para TMA versus VPL, então VPL versus TMA, e nessa situação eu percebo então que nós temos, na verdade, uma situação desse tipo, onde eu vejo nos pontos de interseção aí os valores da TIR, quer dizer, a TIR igual a 20 e a TIR igual a 40%. Quando eu tenho mais de uma taxa interna de retorno, quer dizer, usar e interpretar a TIR torna-se um desafio maior, porque eu vou ter mudanças aí dos sinais do fluxo de caixa, os desafios são maiores. Geralmente, esse fato sugere o uso de outras medidas para avaliação do investimento. Mas, se nesse contexto de múltiplas TIRs eu precisar encontrar os seus respectivos valores, aí eu posso me valer de três possibilidades. Uma solução algébrica, encontrar a raiz do polinômio. Outro, usar um HP12C ou um emulador. E outro, usar uma planilha como Excel ou qualquer outra planilha similar, exemplo de um Google Planilha. Se vamos então entender uma solução algébrica, quer dizer, uma solução aí que envolve contas, precisaríamos achar a raiz do polinômio que vai resultar na TIR. Qual é o conceito da TIR? É o valor da taxa de desconto que torna o VPL igual a zero. Então, se eu construo a equação do VPL igual a zero, a partir daí, isolando a taxa de desconto, eu vou ter então as raízes, quer dizer, os valores possíveis da TIR. Então, nesse caso, se eu divido por 100, eu vou ter então que esse fluxo menos 1, né, menos 100 dividido por 100 menos 1, é o valor no ano zero. Depois eu vou ter que trazer o valor do ano 1 para o ano 0. Então, se eu divido 260 por 100, eu fico com 2,6. Dividindo por 1 mais a taxa elevada a um período, já que estamos no ano 1. E mais, só que é negativo, né? Então, menos 168 dividido por 100, 1,68. Dividido por 1 mais a taxa de desconto que é a TIR, só como estamos no segundo período, elevado ao quadrado, isso aqui igual a zero. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho, na verdade, desse lado, a expressão para cálculo do VPL, e no momento que eu igualo o VPL a zero, a taxa de desconto que torna isso possível é o que chamamos de TIR. Então, nesse contexto,
Se eu multiplico o polinômio por menos 1 mais t ao quadrado, eu vou ter, na verdade, uma situação aí simplificada, e aí para poder achar as raízes, eu posso aplicar então os meus conceitos lá de matemática elementar, no caso uma equação de segundo grau, encontrar as raízes aí de uma equação de segundo grau. E no momento que eu faço isso, eu acabo descobrindo que eu tenho duas raízes possíveis, duas soluções possíveis. Quer dizer, x1 igual a 1,1 e x2 igual a 1,4. Como x é igual a 1 mais a t, daí o que é que eu descubro? Que eu tenho aqui um ATIR de 20% e aqui um ATIR de 40%. Nesse caso, eu encontrei os valores das múltiplas x, das duas t's dessa situação, usando aí a álgebra, quer dizer, a raiz do polinômio. Ora, naturalmente, uma situação didática com valores simplificados e cálculos também da t simplificados. Se a situação fosse mais complexa, quer dizer, o uso de uma solução algébrica seria muito mais desafiador. Outra possibilidade seria usar a calculadora HP12C ou qualquer emulador para smartphone. Então, nesse caso, o que é que eu faria? Eu limparia a memória da máquina, usaria aí o recurso freg, limpa a memória da máquina, vou abastecer os fluxos de caixa, lembrando que quando o fluxo de caixa for negativo, eu tenho que usar o sinal CHS, e no momento então que eu faço isso, eu tenho a possibilidade de encontrar, na verdade, o valor da TI. Quando eu solicito o valor da TI, aí eu verificarei que, se apenas isso for feito, a calculadora dará uma mensagem de erro 3. Quer dizer, o erro 3 quer dizer mais de uma TI existe. Então, o que é que eu vou ser obrigado a fazer? Eu vou ser obrigado a fornecer uma estimativa. Nesse caso, eu estou fornecendo uma estimativa inicial qualquer, e aí faço RCL e GRS. Então, quando eu faço isso, a calculadora vai calcular uma TIR para a primeira estimativa dada. Fornecendo uma segunda estimativa, a calculadora também vai calcular a TI para essa segunda estimativa dada. Então, nesse caso, o que é que eu consegui fazer? Eu consegui calcular a TI, as duas taxas internas de retorno, fornecendo diferentes estimativas. Um terceiro conjunto aí, alternativa para poder obter múltiplas taxas internas de retorno envolveria o uso de uma planilha Excel similar. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou inserir uma função da categoria financeira que calcule a TIR, e a própria função da TIR, ela permite configurar a figura de uma estimativa. Então, nesse caso daqui, o que é a função da TIR? A função da TIR, ela pede para que façamos a inserção dos fluxos de caixa, a região da planilha onde estão os fluxos de caixa. Então, nesse caso, os fluxos de caixa estão das células C3, dois pontos, né, uma área contígua até a célula C5. E a partir daí eu posso fornecer estimativas que permitem calcular a TIR a partir dessa estimativa. Então, se eu forneço a estimativa 5%, a planilha resulta aí no valor 20. Se eu forneço a estimativa 60%, a planilha resulta o valor 40. Então, também eu posso calcular de forma simples e rápida múltiplas taxas internas de retorno com auxílio da planilha Excel. Com isso, esperamos ter alcançado aí o objetivo proposto para a nossa conversa, que envolvia calcular múltiplas taxas internas de retorno usando a calculadora HP ou Excel ou eventuais emuladores. Bons estudos!